Meus queridos, quando a estrutura, uma peça de concreto, é submetida ao carregamento, ela inicialmente não tem nenhuma fissura. Estágio de deformação 1. Quando começa a fissurar essa peça na tração, ela avança para o estágio 2 de deformação, segundo estágio de deformação. Quando, nessa peça fissurada no estágio 2, o concreto somente resiste à compressão e o aço à tração, e a gente continua carregando, o que acontece é que nem o concreto comprimido resiste. Então ele é esmagado no estágio 3. Nesse estágio 3, onde o concreto é esmagado, nós temos o estado limite último da nossa peça, né? O caso de colapso, caso de resistência última que foi atingida. Dentro desse cenário, quando nós atingimos a resistência última, nós temos algumas formas para dimensionar as peças, e as peças do estado limite último são todas dimensionadas no estágio 3, onde nós vamos ver que o concreto ele está próximo ou atingiu a sua deformação máxima na flexão. Vamos entender um pouco mais sobre isso agora, falando propriamente dos domínios de deformação, e eu faço questão de colocar que esses estão sempre se referindo ao estado limite último. O que são os domínios? Eles representam os diferentes comportamentos de ruína. Então, falou de domínio, eu estou sempre falando de ruína da peça de concreto e sempre falando do estágio 3 de deformação. Agora, como que essa ruína acontece? Eu já sei que ela vai acontecer. Ela pode acontecer de duas formas. E para o dimensionamento das peças, nós utilizamos o momento, claro, na peça, né? O momento que vai levar essa peça à ruptura. Nós temos, se for na flexão, o valor de 3,5 por 1000 como valor limite convencional para a deformação do concreto. Nós vamos ter no diagrama, no estágio 3, o diagrama parábola-retângulo, ou seja, um trecho do concreto já atingiu a plasticidade, né? Já temos uma curva, na verdade, aqui já atingiu o escoamento. Então nós temos já um comportamento não mais elástico linear, temos um comportamento de parábola-retângulo, e é esse o diagrama que a 6118 propõe para o concreto, quando na resistência última lá, comprimido. E ela também prevê o seguinte, olha, se eu estou no estágio 3, concreto está no limite, esmagado, e eu tenho diagrama parábola-retângulo, esse é o comportamento ideal do concreto, esse é o comportamento que, de fato, mais se aproxima da realidade. Mas eu posso adotar simplificadamente para cálculos, sem incorrer em diferenças significativas, um diagrama simplificado, diagrama parábola-retângulo, que se transforma em um diagrama retangular, que é o mais simples, que é o que nós utilizamos para dimensionar as peças. Quando a gente faz o dimensionamento, principalmente à mão, né, nas provas, quando cai alguma coisa relacionada a isso, o que se utiliza é o diagrama parábola-retângulo, que vai ter como tensão máxima 0,85 de FCD. Essa tensão 0,85 ou 0,8 de FCD vai muito do que a norma traz em relação à largura da seção transversal a partir da linha neutra até a borda comprimida. Se essa largura não diminui, se ela se mantém ou aumenta, que é o caso de uma seção retangular, da linha neutra para cima se mantém, ou de uma seção dessa forma, da linha neutra para cima a seção só aumenta, eu uso 0,85, caso ela então não diminua. Agora, se eu tenho uma seção desse tipo, linha neutra está aqui e o bordo comprimido é esse, ou seja, a seção reduz, aí eu vou usar o 0,80. Você não vai ver casos assim. Você vai ver, na maioria dos casos, 0,85 de FCD. E qual é a altura desse diagrama? Não é mais a altura do diagrama original. É uma altura de 0,8x, onde x é a nossa posição que marca a linha neutra. Então, do diagrama parábola-retângulo, que é o diagrama, digamos, de análise do concreto comprimido, para o diagrama de projeto, para o diagrama de cálculo, que é o diagrama simplificado retangular, a norma traz que não há diferenças significativas, eu posso utilizar sem grandes prejuízos. E eu trago a ressalva domínio de deformação, diferente de estágios de deformação. Nos domínios agora,
nós vamos entender como que essa ruína acontece. E ela pode se dar de duas formas, principalmente. Como que a seção transversal entra em colapso, como que ela falha? Por dois motivos. Ou por deformação plástica excessiva do aço, e essa deformação plástica excessiva a gente pode falar com tração no aço, que vai gerar um alongamento muito grande. Então, é o alongamento excessivo do aço ou é o esmagamento do concreto. Uma das duas coisas vai acontecer no meu estado limite último. Então, estou dimensionando a minha peça, uma das duas ou as duas coisas vão acontecer de forma simultânea, depende do domínio, e eu vou mostrar todos eles aqui. Como que a peça, e a gente tem uma falsa ilusão de pensar, teve então deformação plástica excessiva do aço, então essa peça se separou em dois, então a estrutura caiu. O colapso não significa isso. Veja que no dimensionamento nós temos um limite de alongamento convencional, que a partir daí a gente fala que a estrutura já falhou, né, que já entrou em colapso. Então nem sempre aquela catástrofe, aquela coisa que a gente vê, aquele desastre, é aquilo ali. Claro, aquilo ali representa um colapso, uma falha, mas as nossas peças já falharam muito antes disso, por esmagamento do concreto ou o alongamento excessivo do aço. O encurtamento do concreto, o alongamento do aço, ele é dado como máximo convencional de 1%. Então o aço ele pode alongar até 1%, passou disso eu considero que atingiu a deformação plástica excessiva. O valor mais utilizado é 10 por mil. 1% ou 10 por mil tem o mesmo valor numérico. Tem a mesma, são duas formas de falar a mesma coisa. E o diagrama que nós temos trazido pela norma é o nosso diagrama, onde nós temos um trecho linear e depois do escoamento, ou seja, do escoamento até 10 por mil, temos um trecho contínuo de FYD, ou seja, resistência de cálculo do concreto. Perceba que para eu calcular a tensão no meu aço, existe um marco que é importante, que é exatamente o YD do meu concreto. Se eu estou antes da deformação de escoamento do concreto, eu falo de tensão proporcional à deformação. Se eu estou depois, eu falo que o aço está na tensão de escoamento. Então, das duas, uma. Ou eu tenho uma tensão no aço, e aqui eu vou colocar aqui, uma tensão no aço proporcional a uma deformação. Isso aqui, se for uma armadura passiva, vai ser 210, né? Vamos jogar aqui na tela. Aqui vai ser 210 gigapascal de armadura passiva. Essa deformação eu vou saber, se eu tiver aqui antes do escoamento, para determinar a tensão. Ou, vice-versa, determina a tensão para determinar a deformação. Passou daqui para frente, de YD para frente, não há de se falar em cálculo de tensão, adota-se a tensão FYD. Vocês vão ver que no dimensionamento de peças fletidas eu sempre faço essa conferência. O aço escoou, se escoou, FYD. Se não escoou, aí sim eu preciso calcular qual é a tensão atuante nesse aço em função da deformação que ele admite. Tá ok? Via de regra, ele vai escoar, porque é um melhor aproveitamento utilizá-lo até a sua capacidade máxima. Esse é o ideal nos dimensionamentos. E o enquadramento limite do concreto? Esmagamento da peça de concreto. Na verdade, nós vamos ter aqui dois pontos, né? EC2, que marca a deformação específica de encurtamento no início do patamar plástico, está aqui. Isso vai ser sempre, você vai ver 2 por mil, não é sempre, é só até classe C50, mas sempre em prova você vai ver isso. E em prova você vai ver que é até 3,5 por mil. Não é sempre, concretos de 55 a 90 vão ter uma expressão para calcular esses valores, mas o patamar, a deformação de encurtamento do concreto no início do patamar plástico é 2 por mil e na ruptura 3,5 por mil. Maravilha? Vamos então conhecer de fato os domínios de deformação. Essa figura traz, e muitos ainda não conseguem entendê-la, mas ela traz todos os domínios que uma peça pode ser dimensionada, ou seja, isso aqui é o estado limite último, e ele é caracterizado quando a distribuição de deformações na seção transversal estiver em algum desses domínios. Então, o que é essa linha preta? Exatamente a seção transversal original, onde, se eu olhar de frente,
um corte, eu vou ver a minha peça de concreto com armadura, estribos e tudo mais. Quando essa peça, essa linha, ela começa a girar, ou seja, eu estou tendo deformações, ela vai assumindo posições distintas. Então, cada vez, quanto mais essa linha vai girando, mais eu vou tendo deformação na seção transversal do concreto. E onde, no meu dimensionamento, essa linha, essa reta original, que originalmente começou plana e vertical, e terminou plana, porém inclinada, a posição que marca essa inclinação vai me dizer qual domínio que essa peça está trabalhando, ou, se eu estiver escolhendo, qual domínio eu vou dimensionar essa peça. Então, digamos que a seção transversal, que era vertical e plana, se deformou e atingiu uma inclinação tal que tenha este perfil, significa que o aço tracionado atingiu 10 por 1000, é o meu limite convencional para o alongamento do aço, e o meu concreto atingiu o seu limite de ruptura, o esmagamento, 3,5 por 1000, como a gente viu, e 10 por 1000. Quando eu estou diante disso, eu estou exatamente no domínio entre 2 e 3. Estou na transição entre o domínio 2 e o 3. Estou na linha de transição entre o domínio 3. Posso estar em qualquer outro desse cenário. Por exemplo, se o meu concreto atinge 3,5 por 1000, mas o meu aço fica entre 10 por 1000 e a sua deformação de escoamento. Estou ali dentro do domínio 3. O aço pode atingir 10 por 1000, mas o concreto não atingir ainda o seu patamar de escoamento, né, plástico. Ele pode ficar, por exemplo, por aqui. Ora, nesse caso, o concreto não atingiu sequer 2 por 1000, mas o aço, essa falha aconteceu por conta do aço. E aí onde essa seção estiver, quando sofrer rotação, é que vai determinar qual é a ruptura que vai acontecer. E essa altura, onde essa reta toca a nossa seção transversal originalmente plana, essa altura é marcada pela nossa x, que é o x da linha neutra, ou é a posição da linha neutra calculada em relação ao quê? Ao bordo superior, ou na verdade ao bordo comprimido, nesse caso o bordo superior. Então veja, aqui, se nós tivéssemos uma peça dimensionada exatamente nesta linha, ela estaria entre o domínio 3 e 4, e qual era o x da linha neutra? A posição da linha neutra é dada por essa marca em roxo, x34. Esse valor de x é que determina a posição da linha neutra em relação ao bordo comprimido. Agora vamos falar então de cada um desses domínios. Primeiro, pela ruptura convencional por deformação plástica excessiva. Tem 3 situações onde a peça de concreto se rompe por deformação plástica excessiva do aço. Posso ter a reta A, o domínio 1 e o domínio 2. Na verdade, então são 2 domínios e uma reta. Percebe que quando essa linha sai daqui e vem parar aqui na frente, todo mundo da seção transversal andou 10 por 1000 de deformação de maneira controlada, equilibrada e igualitária. Isso é o quê? Característico de tração uniforme. Eu peguei essa peça de um lado, peguei essa peça do outro e tracionei. A seção transversal que estava aqui simplesmente veio parar aqui no limite, no meu limite de deformação, que é 10 por 1000. Então aqui eu só tenho tração uniforme. Agora, se eu tenho uma tração que não é uniforme, se eu pego, aqui está o centro geométrico da minha peça. Se eu faço uma tração fora do centro, o que eu gero? Tração com flexão. Então, isso é o domínio 1. Nós temos tração não uniforme, onde eu puxo a peça, mas eu não puxo exatamente pelo centro geométrico, não puxo pelo centro de gravidade, puxo fora. Então, vem todo mundo, mas um lado vem mais que o outro. Então, um lado, nesse caso o lado mais tracionado, atinge 10 por 1000, e o outro lado vai sofrer, a seção que era plana, sofre um girozinho, mas pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim e pode ser assim. Ela depende da excentricidade da carga, mas eu tenho uma tração não uniforme. E característica do domínio 1, não tenho compressão. Veja que a original estava aqui, a linha original estava aqui.
Se todo mundo se deslocou para a esquerda, todo mundo foi tracionado. Uns em maior grau, outros em menor grau. Isso depende da excentricidade da carga que eu vou puxar. Quanto mais excêntrica, mais tração e flexão, mais flexo-tração eu tenho. Então eu tenho mais inclinação da seção. Mas no domínio 1, todo mundo tracionado por uma tração não uniforme, diferente da reta A, onde todo mundo uniformemente foi tracionado. Reta 2, acontece a mesma coisa, tração excêntrica, só que agora a excentricidade foi tal que a peça sofreu muito mais efeito de flexão do que de tração, então gerou flexotração até o limite de 10 por mil, só que o concreto, agora a seção transversal toda não foi tracionada. Parte, ou grande maioria, foi tracionada. Mas perceba que no domínio 2, essa região do concreto, onde ela foi parar? Ela foi comprimida. Pense que eu passo uma reta por aqui. Se essa reta passa por aqui, veja que eu tive daqui para baixo tração, daqui para cima compressão. Então eu tenho flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto. Então existe flexão simples, existe compressão, mas o concreto não se rompeu. Veja que a deformação do concreto é menor do que a deformação última do concreto, mas tem o máximo de alongamento do aço, com o máximo do aço sendo alongado. Veja, domínio reta A, tração uniforme, domínio 1, tração não uniforme, sem compressão. Domínio 2, flexão simples ou flexão composta, porque aqui eu posso ter só um momento sendo aplicado, gerando esse efeito, ou posso ter uma flexotração, gerando esse efeito de parte tracionada, parte comprimida, mas sempre em reta A, domínio 1 e domínio 2, o que vai marcar o nosso dimensionamento é o aço atingindo 10 por mil. Maravilha! Agora vamos para um outro modelo de ruptura. Rupturas nos domínios 3 e 4. No domínio 3 e 4, veja, todos eles levam a um ponto. Tanto o domínio 3 quanto o domínio 4. E que ponto é esse? É a deformação última do concreto comprimido, 3,5 por mil. Daqui é que partem as retas. Elas podem passar por aqui, por aqui, por aqui, no domínio 3. Inclusive, podem ficar no limite entre domínio 2 e 3. Esse limite entre domínio 2 e 3, eu levei o aço no máximo permitido de deformação, levei o concreto no máximo permitido de deformação. Se eu estou no limite entre o 3 e o 4, eu levei o concreto no máximo de deformação de encurtamento e o aço na sua deformação de escoamento. E se eu estou no domínio 4, a mesma coisa, levei o concreto para o seu máximo de compressão, mas veja o aço. O aço, no domínio 4, ele fica por aqui, ó. Ele ainda nem escoou, e esse é um problema grave. No domínio 4, nós temos as peças superarmadas, ou seja, esses nomes não são tão legais, subarmada e superarmada, porque sub parece que está ruim e super parece que também está ruim. Na verdade, a peça superarmada, o aço está morrendo de rir e o concreto está esmagado, ou seja, atingiu sua resistência útil. Então, é péssimo. Por quê? Não dá sinais de ruptura. Ela não sofre grandes deformações antes de romper, porque o aço sequer escoa. Isso leva a rupturas frágeis, que são rupturas sem sinais prévios. Então ali ninguém nem sequer notou, não teve nenhum trabalho de reforço, de escoramento, porque nem parecia que ia romper e rompeu. Péssimo. Fuja do domínio 4. O domínio 3 já é um domínio melhor, porque o aço ele atingiu o seu escoamento. Então, quando a gente fala peça subarmada, é que a armadura escoou. Dá uma conotação ruim, mas é aqui que a gente quer. A gente não quer peças superarmadas. Embora tenha uma sensação de superproteção, porque tem muito aço, não é isso. É um dimensionamento com flexão, seção superarmada. Péssimo, ruptura frágil. Fique ali no domínio 3, até mesmo no domínio 2. A gente vai ver o que a norma preconiza com isso. Então, domínio 3, flexão simples, seção subarmada, ou flexão simples ou composta com ruptura à compressão do concreto e escoamento do aço.
Domínio 3. Já o domínio 4, superarmada. Ruptura do concreto da compressão, mas o aço sequer escoa. Essa é a grande diferença. Tá ok? E vamos agora, por último, a parte do domínio 4A, muito pouco falado, que também é uma flexão composta, só que até o aço está comprimido. Veja, o aço não está nem tracionado, ou seja, está tão superarmada que o aço sequer foi deformado, né, positivamente, ou seja, a atração, ele ainda está comprimido. Domínio 5, compressão, agora nós já temos compressão não uniforme, assim como no domínio 1 nós tínhamos tração não uniforme, no 5 nós temos compressão, todo mundo está comprimido, inclusive o aço, o concreto, só que não uniforme, por isso essa inclinação da seção transversal no domínio 5. E na reta B, a reta B é exatamente o oposto da reta A. Na reta B, todo mundo foi esmagado, todo mundo foi pressionado de maneira uniforme. E aí nós temos essa reta tracionando, ou comprimindo de forma uniforme toda a seção transversal, também muito improvável. Nós vamos ficar sempre ali, domínios 1, 2, 3 e 4, para prova e para dimensionamento. O ideal é você buscar ali algo dentro do domínio 3, talvez no domínio 2, o ideal ali entre 2 e 3 eu aproveito concreto e aproveito aço. Nas vigas, aí vem uma consideração da norma. Nas vigas, é necessário garantir boas condições de ductilidade, respeitando limites de posição da linha neutra, relação x sobre d. D é o bordo mais comprimido até o centro geométrico da armadura, essa é a posição D, e o x é do bordo mais comprimido até a posição da linha neutra. Mostrei para vocês isso. Essa relação x sobre d tem que ser inferior a 0,45. É o que a norma preconiza. O que acontece se essa relação for maior? Nós vamos ter que acrescentar, a gente fala de armadura de compressão ou outros fatores que eu vou ver, que a gente já vai falar mais na frente. Então, a capacidade de rotação, giro, é função da posição da linha neutra. Veja, quanto mais eu subo a linha neutra, significa que a minha seção girando cada vez mais. Quando eu diminuo a linha neutra, quando eu aumento a linha neutra, desculpa, quando for menor, maior capacidade de giro. Então, se a linha neutra está passando por aqui, eu tenho a seção com esse giro todo. Se a linha neutra está passando por aqui, veja, eu tenho uma seção com quase nenhum giro. Esse giro, ou seja, essa boa condição de giro, de ductilidade, de deformação, deve ser garantida. Deve ser garantida. Portanto, quanto menor for o meu x, maior será a capacidade de giro da seção, maior será as condições de ductilidade da peça. E aí vem a NBR 6118 e diz o seguinte: para proporcionar um comportamento dúctil de vigas e lajes, a posição da linha neutra deve ser menor ou igual a 0,45 para concreto de até 50 MPa. Isso significa que a linha neutra, se a gente pega a relação x sobre d no domínio 2, 3, esse valor aqui de x vale 0,259 de d, ou seja, 25% da altura d. Se eu pego o limite de transição entre 3 e 4, essa distância vale mais ou menos 63% da altura da peça, da altura útil da peça D. Eu preciso ficar, pelo menos, neste meio termo aqui, num dimensionamento que me leva ali para o domínio 3, caminhando em direção ao domínio 2. Ou seja, cada vez que eu caminho mais em direção ao domínio 2, eu tenho seções com maior giro, com maior ductilidade. A norma obrigatoriamente prevê isso daí. Aí a pergunta, que eu deveria até inclusive ter tirado daqui, né? Se x sobre d for maior que 0,45, o que acontece? Se é maior, significa que eu estou em algum lugar por aqui, ó, com valores muito altos de x sobre d. O que eu posso fazer? Aí é que entra as alternativas do projetista. O que significa isso? Quando eu estou com x sobre d muito alto, estou com a linha neutra muito baixa. A linha neutra está descendo cada vez mais. Cada vez mais a linha neutra desce,
A seção tem menos ductilidade, ela gira menos na ruptura. O que acontece? Significa que o meu concreto está esmagando e meu aço está morrendo de rir. Então eu preciso reforçar a área comprimida, eu preciso reforçar a área do concreto para que aí eu consiga segurar mais carga, mais carga, mais carga e quando romper, o meu aço consiga alongar, ou seja, caminhar para a esquerda. Qual forma que eu posso fazer isso? Posso aumentar a inércia da seção, tanto em largura quanto em altura, que eu ganho área comprimida. Óbvio, é muito mais inteligente aumentar a altura, e é o que se faz na maioria das vezes, na maioria das peças, né? Quando a gente não quer mudar a armadura, quero ganhar em área comprimida, quero ganhar em inércia, em resistência ao giro. Mexo na inércia, mexo na altura que eu mexo melhor na minha inércia, né? A altura está ao cubo, quando a gente calcula lá a inércia, 1/12 BH ao cubo. Posso aumentar o FCK do concreto, ou se o concreto está esmagando e o meu aço ainda está morrendo de rir, eu vou dar força para esse concreto. Eu posso dar área para ele, mas posso dar força também. Posso dar inércia para ele, mas posso aumentar a sua resistência. É mais caro, mas pode ser uma opção. Estava usando um concreto de 20, 25, vou usar um concreto de 40, 50 MPa. Caro, financeiramente não é tão utilizado, tão inteligente. E por último, sem mexer na seção, sem mexer na resistência do concreto, o que eu faço é colocar aço também na parte comprimida. Porque agora o concreto estava sendo esmagado enquanto o aço tracionado morria de rir, agora o concreto ganhou mais força com a inclusão de aço. Daí sim, a gente aumenta a capacidade de carga da peça e dá mais ductilidade. Agora, quando ela romper, vai ser uma carga bem maior, claro, porque antes tinha problema no concreto. Eu reforcei o concreto, ela vai aumentar a carga. Quando romper, numa carga bem maior, vai romper com o aço tracionado, tendo uma deformação, pelo menos ali, ultrapassando o seu escoamento. É um dimensionamento mais inteligente. E é isso que se faz, armadura dupla. Daí é que entra os casos de dimensionamento com armadura dupla. Porque eu não tive ductilidade suficiente no meu concreto para atender os requisitos normativos. Por quê? O concreto falhava, mas o aço ainda estava sequer próximo de se escoar. Estava com uma deformação muito pequena. Eu reforço, então, o bode comprimido, a parte comprimida, com aço. Isso é dimensionamento com armadura dupla. Toda viga tem armadura dupla? Tem. Por quê? O aço de cima, muitas vezes, ele só é usado para porta-estribo, ele não é considerado. Mas para montar o estribo do cisalhamento, eu vou precisar de 2 barras de aço ali em cima. Então, quando eu falo armadura simples, ela vai ter aço em cima também, aço comprimido. Só que não é considerado, não dimensionei para isso, é só um porta-estribo. Agora, quando eu falo armadura dupla, aí sim, o aço comprimido, além de servir, óbvio, para a amarração dos estribos, posicionamento dos estribos, ele foi dimensionado para ajudar o concreto a resistir na compressão. Quando eu estou falando de um balanço, isso tudo se inverte, né? Quando uma viga está em balanço, a parte superior está tracionada e o bordo inferior está comprimido. Então, o aço vai estar em cima, né, resistindo à tração, e quando eu tiver armadura dupla, aí é que vai aparecer um aço embaixo. É que se inverte o momento, também vai inverter essa lógica de raciocínio. E aí, por último, eu trago essa figura bem interessante, bem bacana, que ela mostra, ó, o que acontece com a minha seção? Aqui o X é a posição da linha neutra, D é a altura útil. Se a minha linha neutra está aqui, ela está no domínio 3. Ora, ela está aqui. Então, imagine se essa linha neutra, a linha neutra está aqui, significa que o dimensionamento foi feito para o concreto esmagado na flexão e o aço com uma deformação um pouco acima, né? Passou do escoamento, aço escoou ali suavemente. Se eu faço uma deformação onde a linha neutra sobe mais, ou seja, joguei a linha neutra aqui para cima. A linha neutra está passando aqui agora. Eita, deixa eu ajudar aqui no desenho. Se a linha neutra está passando aqui, nossa, tá difícil, hein? Se a linha neutra está passando aqui, veja, o meu X diminui. Quanto mais eu reduzo o meu X, mais giro eu dou para minha peça. Ó, a linha neutra está aqui, olha o giro, 10 por 1000 do aço, concreto ainda nem foi esmagado, né? Nem atingiu sua deformação última. Então, a armadura de compressão ela vai entrar exatamente para tentar jogar essa linha neutra, diminuir a posição, né, da linha neutra, fazendo com que a peça sofra, tenha mais giro para respeitar a ductilidade desejada, tá bom?
Na prática dos exercícios, vocês vão entender um pouco melhor isso, mas eu quero principalmente que vocês interpretem, no mínimo, essa figura que mostra os domínios de deformação. E outra coisa que eu quero, não confundir domínio de deformação, que é o estado limite último, com os estádios de deformação. Valeu? Até a próxima!